regras de quantificação. Vamos começar definindo o que é um predicado lógico. É uma proposição lógica que pode apresentar valor lógico distinto em função de uma variável. Por exemplo, x é par, é uma proposição lógica, você pode perguntar é verdadeiro ou falso, mas o resultado vai depender de qual valor é atribuído a x. O aluno é esforçado, também é uma proposição lógica, é verdadeiro ou falso, mas você pode variar a resposta dependendo de qual aluno você está se referindo. O animal pode voar, também no mesmo caso, depende de qual animal você está se referindo. Os predicados lógicos podem ser representados por meio de uma notação de função. Por exemplo, x é par, posso representar como sendo p de x. O aluno é esforçado como é de aluno e animal pode voar como v de animal. Uma outra definição importante é a de domínio do discurso, que associada a um predicado lógico existe de forma implícita ou até explícita um domínio de um discurso, que nada mais é do que o conjunto não vazio para todos os valores que podem ser assumidos por a variável do predicado. Por exemplo, x é par, x deve ser um número natural. O aluno é esforçado, o aluno deve ser uma pessoa matriculada. O animal pode voar, o animal deve ser um ser vivo. De modo mais formal, podemos descrever um predicado lógico como uma função do domínio do discurso no conjunto verdadeiro ou falso. Por exemplo, x é par pode ser descrito como uma função p dos naturais no conjunto v ou f. Os predicados lógicos podem ser quantificados por meio de quantificadores lógicos. São basicamente dois quantificadores, o universal e o existencial. Vamos falar primeiro do universal. O quantificador universal é aquele para todos, qualquer, e representamos através desse símbolo, um A de cabeça para baixo. Ele é verdade se e somente se o predicado for verdadeiro para todos os elementos do domínio do discurso. Por exemplo, seja o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o domínio do nosso discurso, qual é o valor lógico das proposições? Todos os elementos de A são pares. O valor é falso. Não são todos os elementos de A que são pares. Qualquer elemento de A é menor do que 5. O valor lógico é verdadeiro, porque qualquer elemento de A é menor do que 5. Notação. Vamos representar x é par por p de x. Todo x é par, nós vamos representar como qualquer x, p de x, nesse formato. Especificamente para o nosso domínio do discurso, isso pode ser traduzido como qualquer x, p de x é equivalente a p de 1 e p de 2 e p de 3 e p de 4. Ou seja, 1 é par, e 2 é par, e 3 é par, e 4 é par. Isso vai dar falso porque 1 não é par. Então basta um falso e isso aqui, essa conjunção vai ser falsa. Ou seja, o quantificador universal corresponde à conjunção, o i, do predicado aplicado a todos os elementos do domínio do discurso. Então, quando resolvemos o quantificador universal, nós fazemos o i do predicado aplicado a todos os elementos do discurso. Quantificador existencial é o existe, pelo menos um, alguns. Nós representamos com esse símbolo que é um é espelhado. É verdade se e somente se o predicado for verdadeiro para pelo menos um dos elementos do domínio do discurso. Exemplo. Mais uma vez, vamos pegar como domínio do discurso o conjunto 1, 2, 3, 4. Qual o valor lógico das preposições? Algum elemento de A é par. O valor lógico é verdadeiro. Porque pelo menos um elemento de A é par. Por exemplo, o 2. Existe um elemento de A que é maior do que 5? O valor é falso, porque não há nenhum elemento de A que seja maior do que 5. Notação. Vamos representar x é par por p de x. Existe x que é par, podemos descrever como existe x, p de x, desta forma. No nosso exemplo, isso pode ser traduzido como existe x, p de x equivalente a p de 1, ou p de 2, ou p de 3, ou p de 4. Ou seja, a disjunção do predicado aplicado a todos os elementos do domínio do discurso. Isso significa que, se pelo menos um desses for verdadeiro, toda essa disjunção será verdadeira. Negação dos quantificadores. Algo que costumamos errar no dia a dia é na negação dos quantificadores. Por exemplo, qual é o equivalente lógico de não é verdade que todos os elementos em A são pares? Para responder isso de forma precisa, vamos relembrar a lei de De Morgan. A lei de De Morgan diz que a negação de P e Q é igual à negação de P ou
a negação de Q. Ou seja, a conjunção vira uma disjunção, nós temos a negação de cada uma das parcelas. Mas o que acontece se nós tivermos 3 parcelas? A negação de P, e Q e R. Será que a regra se aplica? Com a tabela verdade, podemos provar que funciona para 2. Mas será que funciona para 3? Vamos aplicar o raciocínio dedutivo. Ora, se eu tenho P, e Q e R, eu posso usar a regra associativa para colocar um parêntese entre o P e o Q. Então, eu tenho um não é verdade, que é parêntese, P e Q dentro do parêntese e R. Ora, agora eu tenho uma negação de 2 coisas, um parêntese e o R. E pela lei de De Morgan, da negação da primeira ou a negação da segunda. Agora tem uma negação de 2 coisas mais uma vez, pela lei de De Morgan, negação da primeira ou a negação da segunda. Ou seja, para 3 funciona como o esperado. A conjunção vira disjunções e você nega cada uma das parcelas. E se tivéssemos 4, será que funcionaria? Aplicamos a mesma estratégia, usamos a regra associativa e associamos as 3 primeiras parcelas, P, Q e R. E agora eu tenho a negação da conjunção de 2 coisas, esse parêntese e o S. Então, da negação do parêntese ou a negação do S. E agora tem a negação de 3 coisas. Acabei de provar que a negação de 3 coisas funciona. Então, da negação do P, ou a negação do Q, ou a negação do R. E eu repito aqui, ou a negação do S. Então, funciona para 4. Por um processo chamado de indução matemática, podemos provar que a lei de De Morgan se aplica com até infinitas proposições. Posso ter infinitas parcelas aqui que vai seguir sempre o mesmo padrão. Agora que sabemos que a lei de De Morgan se aplica a várias parcelas, até infinitas parcelas, podemos voltar à questão anterior. Não é verdade que todos os elementos em A são pares. Eu estou dizendo aqui não, qualquer x, P de x. Isso é equivalente ao quê? Não. Qualquer x, P de x é equivalente a P de 1, e P de 2, e P de 3 e P de 4. Então, não dessas 4 parcelas. Agora que eu sei que De Morgan se aplica, não importa o número de parcelas, da negação de P de 1, ou negação de P de 2, ou negação de P de 3, ou negação de P de 4. Aplicando a lei de De Morgan. Ora, se eu tenho a disjunção de várias coisas, esse é o nosso existencial. Ou seja, existe um x tal que não P de x. Pelo menos um desses aqui é falso. Então, existe um x que pelo menos um desses é falso. Resumindo, quando negamos o quantificador universal, esse quantificador universal vira o existencial e essa negação vai lá para dentro do parêntese. Então, nós temos que não é verdade que todo x P de x é porque existe pelo menos um x que não P de x. Em outras palavras, existe um elemento em A que não é par. E se negarmos o existencial, dissemos que não é verdade que alguns elementos de A são pares. Simplesmente, não existe x P de x, que é o não da disjunção da proposição P aplicada a cada um dos elementos do domínio de discurso. Ou seja, não P de 1 ou P de 2 ou P de 3 ou P de 4. Aplicando o De Morgan nesse parêntese, nós temos não P de 1, esse ou vira um I, não P de 2, I, não P de 3 e não P de 4. Aplicação de De Morgan. Agora, se todos esses aqui é não P de 1, é que para todo x, não P de x. Eu tenho a conjunção dos predicados aplicados a todo domínio do discurso, é porque é o quantificador universal. Então, isso é equivalente a para todo x, não P de x. Resumindo, que esse existencial vira o quantificador universal e o não vai lá para dentro. Em outras palavras, não é verdade que alguns elementos de A são pares, é equivalente a dizer que todos os elementos em A não são pares. Mais um exemplo. Qual é o equivalente lógico de não há bebê que não seja fofo? Vamos chamar de f de x, x é fofo. Então, o que essa frase está dizendo é que não é verdade que existe x, não f de x. Não existe bebê, não seja fofo. Ora, já aprendemos que a negação do existencial, ele vira o quantificador universal e essa negação vai lá para dentro. Então, essa negação vai para dentro vira uma dupla negação. E uma dupla negação se anula. Isso resulta em todo x, f de x. Então, isso é equivalente a dizer que todos os bebês são fofos. Não há bebê que não seja fofo, é só uma forma mais complicada de falar
todos os bebês são fofos. Observação, existe também o símbolo não existe, para abreviar ou negação da existência. Então, resumindo, não é verdade que todo x P de x é equivalente a existe um x não P de x. E não é verdade que existe um x P de x é equivalente a todo x não P de x.